Então, para fazer essa peça, a gente vai precisar de tesoura, fita métrica, agulha de tapeceiro, marcador de pontos, agulha de crochê 4mm para tecer o corpo da peça e uma 3,5 para fazer acabamento. E o fio que eu usei foi o fio Charme na cor lenha, e o código dessa cor é o 7713, e o fio Charme é um fio 100% algodão mercerizado e ele tem um tex de 378. E as agulhas de crochê que recomenda trabalhar aqui é da 2,5 a 3,5, mas como eu queria que ficasse com uma malha mais leve, eu optei por trabalhar uma agulha meio milímetro maior do que recomenda no rótulo. Mas caso você queira, que a sua peça fique com os pontos mais fechados, você pode usar tranquilamente uma agulha menor. Só que aí você vai ter que se atentar somente à recomendação de centímetros desse passo a passo, tá? Não da de pontos e carreiras, senão vai ter variação de tamanho na sua peça, ok? E caso você queira trocar o material que eu estou indicando aqui, você pode tranquilamente substituir pelo fio Verão ou pelo fio Bela, que são fios que têm o tex bem parecido, e aí você consegue estar fazendo a troca sem ter que estar mudando muito ali a quantidade de pontos e carreiras, tá? E aí, quanto à quantidade de fio, eu usei quase 2 novelos para tecer a minha peça no tamanho P. Isso aqui foi o que sobrou, do meu segundo novelo, então sobrou bem pouca coisa. Então, para tecer num M e num G, eu recomendo que você tenha 3 novelos, e para um GG para garantir que você tenha 4 novelos, tá? Então a peça que eu vou ensinar hoje, ela vai ser formada por 3 painéis. Então, para as costas a gente tem um painel que é quase como um quadrado, e para frente a gente tem 2 painéis, um para cada lado, feito com metade da medida das costas. Então, para iniciar, a parte das costas, que vai ser o primeiro painel que a gente vai fazer, a gente vai ter que ter a circunferência do nosso busto, tá? E aí a gente vai pegar essa medida e vai acrescentar alguns centímetros só para essa peça não ficar muito justa, porque a ideia é que ela seja um pouco mais soltinha no corpo. Então, a minha circunferência do busto é de 82 centímetros, e eu aumentei mais 4 centímetros dessa medida, só para a peça não ficar muito colada no meu corpo. Então, se eu for somar 82 mais 4, eu vou ficar com um total de 86 centímetros. E aí, para saber quanto que eu vou usar para iniciar esse painel, eu vou dividir essa medida ao meio, então vão ficar 43 centímetros. Então, é com 43 centímetros que eu vou iniciar aqui a parte das costas, tá? E aí, depois, é só tecer até chegar no comprimento que você deseja. E aí, no meu caso, como eu não queria uma peça tão curtinha, eu fiz mais ou menos 41 centímetros, tá? Então, isso para fazer as costas, Para fazer a frente, a gente vai iniciar com metade dessa medida. Então, se nas costas eu tenho 43 centímetros, para frente eu vou fazer mais ou menos 21 centímetros, Porque não tem como dividir exatamente ao meio com 43. Aí, para não ficar número quebrado, vou considerar aqui 21 para cada lado. Depois também, quando a gente unir, a gente vai fazer uma carreirinha aqui de acabamento no meio, dos dois lados, aí já cresce 1 centímetro que precisa. Então, enfim, Ficou com 21 para cada lado e a gente tece, pela mesma quantidade de carreiras e centímetros. Porém, na parte da frente, a gente tem que fazer essa diminuição aqui. Então, aí eu teci aqui 23 centímetros, que é quase metade da peça, fiz as diminuições e aí depois, contando daqui até o final, tem que chegar, a 40 centímetros. Então, tem que tecer mais uns 17 centímetros mais ou menos, tá? Então, tudo isso é para uma peça que veste um tamanho P. É um PPP mais ou menos, tá? E aí, para cada tamanho maior, você vai considerar aumentar um total de 4 centímetros na largura e 4 centímetros na altura. Então, para uma peça no tamanho M, em vez de iniciar com os 43 centímetros de correntinhas, você vai iniciar, com 47 centímetros. 47, na largura. E na altura, vai tecer 44 centímetros. E aí, pro G, a mesma coisa, Vai aumentar 4 centímetros na largura, então, em vez de 47, vão ser 51 centímetros. E na altura, em vez de 44, vão ser 48 centímetros. E aí, pro GG, também a mesma coisa. Você pode aumentar 4 centímetros na largura, então aqui vão ser um total de 55 centímetros. E na altura, 52 centímetros. Então, só lembrando que essa peça ela não tem a ideia de ser cropped, é para ela ser um pouquinho mais grande, mas também não é uma peça muito comprida. Então, se você achar que essas medidas que eu tô passando aqui vai deixar sua peça mais curta, aí você pode tecer por mais carreiras, tá? Essa é uma peça bastante tranquila de adaptar, então não tem complicação se você quiser aumentar o tamanho da sua peça, Só repetir novamente as carreiras que eu vou ensinar lá no vídeo depois. Então, assim, essas medidas aqui foram para a parte das costas, então para fazer a parte da frente é só pegar cada uma dessas medidas, de cada tamanho e dividir ao meio para saber como você vai iniciar. E aí,
Quanto à quantidade de carreiras e centímetros para a altura de cada parte, eu vou deixando aí na tela depois, conforme o vídeo vai passando, tá? Esse conteúdo não vai ter PDF de apoio, então lembrem de dar uma olhadinha na tela para saber certinho as orientações de tamanho e medidas para cada parte da sua peça. Então, aí feito nessas 3 partes da peça, a gente vai ter que costurar a lateral. Então, vou fazer um desenho aqui do lado, né, só para ilustrar. Então, acabou cortando meu vídeo enquanto eu tava gravando antes, mas assim, né, depois de fazer os 3 painéis aqui, a gente vai costurar a lateral. Para isso, a gente tem que definir a abertura que a gente vai deixar pro braço, né, costura o restante dos 2 lados. Aí, depois a gente vai fazer, né, uma manguinha nessa abertura que a gente deixou. E aí, no final, a gente vai fazer aqui na frente, ó, alguns cordãozinhos para amarrar essa peça, tá? Então, é basicamente assim que a peça vai ficar no final. Ó, então, aqui a parte das costas da minha peça já tá pronta, então eu vou trabalhar numa amostra para explicar cada ponto que a gente vai usar. Mas é basicamente um formato retângulo que a gente faz aqui, sempre intercalando essas mesmas carreiras. Então, eu inicio com uma carreira de ponto baixo, ponto alto, ponto meio alto, faço essa sequência aqui desse ponto fantasia com ponto alto cruzado, que é formado por 3 carreiras. Aí eu faço meio ponto alto e torno a repetir a sequência, tá? E aí, para conseguir fazer esse ponto aqui, ó, que é feito com ponto alto cruzado, a gente precisa de uma quantidade par de pontos para funcionar, tá? Então, na hora que você for iniciar o seu trabalho, caso você vá adaptar os tamanhos que eu tô explicando aqui e a quantidade de pontos também, tem que levar em conta isso, tá? Tem que ser sempre um número par para conseguir fechar certinho os bloquinhos de ponto que a gente tá fazendo aqui. Então, aqui eu vou iniciar, né, com a minha agulha 4 milímetros, fazendo um total de 12 correntes, tá? Já que eu vou fazer só uma amostrinha. Para você poder fazer a sua peça, você vai tirar suas medidas, conforme eu orientei lá no começo, ou você pode seguir a sugestão de pontos que eu vou deixar aí na tela. Ó, então eu finalizei, né, a quantidade de pontos que eu queria fazer, e agora eu vou fazer uma corrente extra, mas essa aqui é só para subir a carreira, tá? A gente não conta ali no múltiplo. Então eu pulo ela e na corrente aqui do lado eu vou fazer um ponto baixo. Então, a carreira de ponto baixo que eu vou fazer aqui, ela não é totalmente necessária, tá? É que eu não gosto de trabalhar direto nas correntes, então eu sempre faço uma carreirinha de base em ponto baixo. Mas o padrão do ponto, ele vai começar a contar na carreira seguinte, que vai ser a de ponto alto. Então, se você não quiser fazer essa primeira carreira, não tem problema, já inicia direto na de ponto alto, ok? Então, aqui finalizei a carreira, vou virar e agora eu vou trabalhar uma carreira de ponto alto. Então, eu vou iniciar aqui fazendo um ponto baixo e uma corrente, que é equivalente a um ponto alto. E agora eu vou fazendo um ponto alto, né, para cada ponto de base. Ó, virou o trabalho, agora a gente vai trabalhar uma carreira de meio ponto alto. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, ó, um pouco maior. Laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto, ó, e faço um meio ponto alto. Agora eu vou assim até o final, tá? Trabalhando para cada ponto de base um ponto meio alto.
Ó, chegando aqui no final, tem que cuidar para não pular o último ponto se você também estiver subindo os pontos altos com ponto baixo corrente. Porque esse ponto aqui, ele costuma ficar meio escondido na lateral, tá? Então, se você quiser, pode até pôr um marcador para garantir que não vai pular ele. Então, virando aqui o trabalho, agora a gente vai começar a trabalhar nosso ponto fantasia. Então, aqui vou fazer uma corrente e eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto de borda de novo, mas eu vou pegar aqui o ponto, ó, só na perninha de trás dele. Fiz um ponto alto, laço o fio, ó, vou pular um de base e vou no outro, e vou trabalhar pegando só a perninha de trás do ponto. Laço o fio, venho no ponto de trás que eu deixei sem trabalhar e faço também um ponto alto. Ó, laço o fio, pulo um de base, vou no ponto da frente e faço um ponto alto. Laço o fio, venho no de trás. Então, a gente tá cruzando, né, os pontos altos, basicamente. E sempre trabalhando, ó, a perninha de trás do ponto da carreira de meio ponto alto, tá? Então, ó, lacei o fio, venho aqui na base, pulo um, vou no ponto do lado, faço um ponto alto. Cruzo o fio, ó, e venho no ponto que eu deixei vazio antes. E vou assim até o final da carreira. Ó, chegou aqui no final, tem que ter sobrado somente um ponto pra gente finalizar fazendo, né, o ponto alto de borda. Ó, então virando aqui o trabalho, a gente agora tá do lado avesso, tá? Que agora a gente tem um direito e um avesso. E o direito é esse lado aqui, ó, que as correntinhas do ponto meio alto ficam aparecendo. E o avesso, né, é o outro lado em que o trabalho fica liso. Então, na carreira de avesso, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, é só fazer um ponto baixo, né, para cada ponto de base. Virou o trabalho, a gente vai cruzar os pontos de novo, só que agora de um jeito um pouco diferente. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, faço, né, um ponto alto, que no meu caso é com ponto baixo e corrente. Agora eu vou laçar o fio, ó, e eu vou ir nesse ponto alto que passa por cima, ó, nesse ponto cruzado de antes. Então, eu venho aqui, ó, passo a agulha por trás desse ponto, faço um ponto alto. Venho aqui atrás do trabalho agora, ó, vou colocar aqui um ponto alto, do lado do ponto de borda. Ó, laço o fio, venho de novo aqui, ó, no mesmo lugar, ó, na carreira de baixo de ponto cruzado, e passo a agulha por trás do ponto que tá por cima do X. Faço um ponto alto. Agora eu venho aqui atrás, ó, eu vou deixar um espaço aqui vazio, e vou trabalhar meu ponto alto do lado. Ó, e vou repetir esse processo até o final. Venho aqui no X de baixo, né, faço um ponto alto em relevo. Aqui atrás agora, ó, eu deixo um pontinho vazio, no do lado eu faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui no X de baixo de novo, passo a agulha por trás do ponto que tá por cima. Ponto alto. Deixo aqui um ponto vazio atrás, ó, e faço um ponto alto do lado. Ó, chegando aqui no final, a gente vai ter 2 pontos de borda agora, mais um é o ponto que a gente deixa vazio, e aí trabalha no outro ponto de borda. Ó, então, finalizada essa carreira, a gente vai virar de novo pro avesso e vai fazer outra vez a carreira de meio ponto alto. Então, para isso aqui, vou fazer uma correntinha, ó, um pouco mais abertinha, né, não tão apertada, laço o fio,
Nesse mesmo espaço aqui, ó, coloco um meio ponto alto. E até o final da carreira eu vou trabalhando um meio ponto alto para cada ponto de base. Então, finalizada a carreira, a gente vai voltar aqui pro direito e a gente vai voltar a repetir a sequência de pontos, que começa na carreira de ponto alto. Então, de novo, a gente vai fazer ponto alto, ponto meio alto e vai repetir o ponto fantasia. E vai seguir assim, ó, até a peça ficar no comprimento que você quer. Então, olhando aqui, podem ver, ó, que eu fui sempre repetindo nessas mesmas carreiras até finalizar. E aí, aqui, ó, pra fazer a frente, eu iniciei com metade da medida das costas e teci até chegar em 23 centímetros. Chegando aos 23 centímetros, eu vou começar a fazer diminuições aqui na parte de dentro, para que a peça fique com esse formato aqui do desenho que eu tinha mostrado antes para vocês. Então, aqui só recapitulando, tá? A gente vai primeiro tecer as costas, seguindo, né, os pontos que eu apresentei aqui na mostra. Aí na tela tô deixando certinho para vocês, né, a quantidade de carreiras que eu recomendo tecer na altura. Mas caso você queira que a sua peça fique maior, né, é só fazer mais carreiras tranquilamente, porque como vocês viram, né, é um pontinho bem fácil de fazer, bem tranquilo de adaptar o tamanho. Então aí finalizou as costas, a gente vai pegar a quantidade de pontos que a gente usou para iniciar aqui, vai dividir ao meio e vai fazer, né, a parte da frente. E aí aqui na frente é a mesma coisa, a gente vai tecendo pelas mesmas carreiras até chegar ali na quantidade em centímetros que você precisa para começar as diminuições. Então aí na tela também tô deixando certinho a quantidade de pontos que a gente vai usar para iniciar a frente e a quantidade de carreiras e centímetros que a gente vai tecer para cada tamanho até o momento da diminuição. Então aqui eu já vou pegar minha parte da frente e já vou mostrar para vocês as diminuições, tá? Ó, então eu vou fazer as diminuições aqui na minha peça sempre nas carreiras de ponto alto, tá? E aí, para fazer esse primeiro lado, eu tô fazendo a diminuição aqui no começo da carreira, com o direito virado para mim. Quando a gente for fazer o outro lado, a gente vai ter que fazer diferente as diminuições, porque os dois lados da peça tem que ser espelhado, tá? Mas depois eu explico isso para vocês. Ó, então, aqui para diminuir, ó, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, como se eu fosse, né, fazer o ponto alto mesmo. Laço o fio, vou pular um pontinho aqui na base, ó. No outro ponto também faço um ponto alto. Então, dessa forma, ó, a gente fez a diminuição que a gente precisa aqui, tá? Então, agora, ó, o ponto de borda é esse ponto alto aqui que a gente acabou de fazer. Na próxima carreira, esse ponto baixo e a corrente já não contam mais como um ponto. Então, se você quiser, pode até pôr um marcador aqui, ó, pra não se perder, tá? Então, agora eu vou só seguir na lógica do ponto até chegar no final da carreira. Então, pulei um de base e fiz um ponto alto, agora volto no ponto de trás, faço, né, um ponto alto, pulo de base, ponto alto. Ó, laço o fio, volto no pontinho de trás, ponto alto. E vou indo assim até finalizar, tá? Ó, então, finalizei a carreira e quando eu cheguei aqui no final, ó, eu tinha que ter só um pontinho alto sobrando para poder ser a borda. Se por acaso você finalizou aqui com 2 pontos sobrando, aí eu recomendo que você dê uma olhadinha na sua peça para ver se tá tudo certo, desmanche a carreira e faça de novo para ficar certinho com um ponto de borda aqui, tá? Ó, então, virando o trabalho, agora a gente vai trabalhar o avesso. Então, o avesso é só fazer uma carreirinha de ponto baixo. E aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de diminuição, tá? Só vai fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no final da carreira. Ó, então aqui chegando no final, lembra que eu tinha recomendado que colocassem um marcador para saber qual que era o último ponto? Porque quando a gente chega aqui, ó, parece que a gente tem 2 pontos um do ladinho do outro, tá? Mas o ponto baixo e a corrente já não é mais um ponto aqui. O ponto de borda agora, né, é o outro que tá do lado. Já que esse ponto aqui, né, era a nossa diminuição. Então, viro aqui o trabalho
E aqui eu vou repetir a mesma diminuição de antes, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo. E a corrente, né, pra formar o ponto alto. Ó, laço o fio, vou pular um de base e no ponto do lado eu faço um ponto alto. Ó, então, de novo, a gente fez a mesma diminuição de antes, tá? Então, se você quiser pôr um marcador aí pra não se perder, é esse ponto alto que a gente acabou de fazer, que vai ser o último da carreira quando a gente voltar. O ponto baixo e a corrente aqui é a nossa diminuição, tá? Então, agora a gente torna a repetir o ponto fantasia. Então, eu venho aqui, ó, atrás do ponto X da carreira de baixo, né, bem no ponto que passa por cima, passo a agulha por trás, faço um ponto alto. Ó, venho aqui atrás. Nesse primeiro ponto, a gente não pula espaço atrás, tá? Então, eu venho bem do lado do ponto de borda, coloco o ponto alto. Laço o fio, ó, venho no X aqui de baixo, passo a agulha por trás, né, do ponto que tá por cima no X, faço ponto alto, laço o fio, agora aqui, ó, eu pulo um de base e faço o ponto alto do lado. Então, a gente pula esses pontos de base atrás, porque é como se fosse o espaço desse ponto que tá em relevo aqui, né? Que a gente não trabalha ele na carreira de ponto baixo. A gente trabalha ele na carreira de ponto alto de baixo, então a gente meio que tem que deixar esse espaço vazio, que é basicamente o espaço desse ponto aqui, tá? Ó, então, laço o fio, venho aqui de novo no X, ó, passo a agulha por trás dele. Venho aqui atrás, deixo vazio um espaço, que é como se fosse o espaço do ponto que está em relevo. Faço um ponto alto. Então, vou assim até o final, seguindo o meu ponto fantasia. E depois já vou voltar a carreira em meio ponto alto, tá? E na carreira de meio ponto alto, a gente não vai diminuir nada, tá? Então, eu vou voltar com aquela carreira, fazendo ponto sobre ponto normalmente. E só diminuo na carreira de cima, que vai ser ponto alto. Ó, então, cheguei aqui no final da carreira, né, com a minha carreira de meio ponto alto. E, de novo, tá, o ponto que eu fiz com o ponto baixo corrente, ele ficou sem trabalhar, porque é a nossa diminuição. Então, agora eu vou virar aqui e vou diminuir de novo na carreira de ponto alto. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e a corrente. Ó, vou laçar o meu fio, vou vir no ponto do lado, né, vou tirar meio ponto alto. E vou no ponto do lado e tiro meio ponto alto. Então, a gente tá fazendo duas diminuições juntas de uma única vez, tá? Ó, então, agora fecho junto. Então, a gente tá diminuindo assim por quê? Se a gente só fizesse uma diminuição, quando a gente chegasse de novo na carreira do ponto fantasia, não ia funcionar, tá? Ia ficar faltando ponto. Então, por isso que a gente tá diminuindo de 2 em 2, tá? Então, agora aqui vou ir até o final fazendo minha carreira de ponto alto. Então, vou ir e voltar, né? Vou ir com a carreira de ponto alto e voltar com a de meio ponto alto, que não tem diminuição. Na outra carreira do ponto fantasia, a gente vai diminuir mais uma vez, tá? Ó, então aqui eu fui com a minha carreira de ponto alto, voltei com a de meio ponto alto e cheguei de novo onde eu tenho que fazer a diminuição. E eu vou diminuir aqui um total de 2 vezes ainda, tá? Então vai ser nas duas carreiras do ponto fantasia. Então a gente diminui nessas carreiras, ó. Iniciando com um ponto baixo corrente. Laço o fio, pula aqui, ó, um pontinho de base, e no outro a gente faz o ponto alto. Então, aqui a gente fez a diminuição, né? Depois, esse ponto aqui que a gente subiu no começo, ele não conta mais, né? Só esse aqui. Então, até o final eu sigo trabalhando na carreira do ponto fantasia, volto, né? Fazendo a carreira de ponto baixo. Chegando aqui no começo de novo, eu vou diminuir dessa mesma forma, tá? Então, se você tiver dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, que é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente, tá? Então, aqui vou finalizar as minhas diminuições e volto pra mostrar como a gente vai continuar.
Ó, então aqui finalizei, né, as minhas diminuições. E ao todo, pra minha peça que veste um P, ó, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5 diminuições. Sempre nas carreiras de ponto alto, tá? Então, assim, pra cada tamanho maior, você pode considerar fazer uma diminuição extra. Porque como a sua peça vai estar maior, né, em largura, pra ficar certinho aqui no ombro, né, é necessário também diminuir um pouco mais, né, pra encaixar certinho ali no pescoço. Mas se você achar também que a recomendação de diminuições que eu tô deixando, né, vai deixar, né, muito estreita aqui a parte do ombro, aí você pode fazer menos, tá? Não tem problema. Então, agora, finalizadas as diminuições, a gente só vai tecer até que essa parte tenha a mesma medida que as costas, tá? Então, é só ir lá nas costas, contar certinho a quantidade de carreiras que você fez, replicar a mesma coisa aqui na frente. Aí, depois, a gente vai iniciar a outra parte da frente, fazendo a mesma quantidade de pontos, e vai tecer pela mesma quantidade em centímetros até chegar na hora de diminuir. Só que no outro lado da frente, a diminuição vai ser um pouco diferente, porque ela precisa ser espelhada dessa parte aqui, para que as diminuições, né, fiquem viradas, né, para o mesmo lado. Não fique uma virada para um lado, outra para o outro, por exemplo. Então, aqui vou continuar meu comprimento e aí depois eu volto para explicar como a gente vai fazer as diminuições do outro lado da frente. Então, aqui agora, para continuar, já que não tem mais nenhuma diminuição, ó, vou subir meu ponto alto e agora eu não diminuo mais nada, né? Vou trabalhando um ponto do lado do outro normalmente. E aí só sigo repetindo, né, os mesmos pontos de antes até finalizar o comprimento. Então aqui eu teci o segundo lado da peça até chegar na carreira que eu vou fazer minha primeira diminuição, tá? E pra isso, ó, eu tô fazendo espelhado, né, ao primeiro lado. Então eu teci a mesma quantidade de carreiras, vou fazer a diminuição aqui na mesma posição que eu fiz na primeira parte. E aí, enfim, na primeira parte da peça, a gente tava fazendo a diminuição no começo da carreira. Agora, no segundo lado da peça, a gente vai fazer a diminuição no final da carreira, para que as duas possam ficar espelhadas, tá? Então, para fazer a diminuição aqui no final, ó, eu teci já a minha carreira de ponto alto cruzado. E quando faltar 3 pontos aqui para finalizar, ó, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui no ponto do lado do último X que eu fiz. Tiro a metade de um ponto, laço o fio, vou pular um de base e vou aqui no último. Tiro a mais metade de um ponto. Fiquei com 2 pontos pela metade e fecho junto. Dessa forma eu fiz, né, as duas diminuições, né, que a gente estava fazendo também na outra parte. Agora eu vou virar o trabalho, fazer a carreira do avesso, que é em ponto baixo, né, que eu não vou diminuir nada. Então eu vou ir e voltar com a carreira, né, sendo essa em ponto baixo e a outra do ponto fantasia. E aí eu volto pra gente fazer a diminuição mais uma vez. Ó, então aqui teci até eu chegar ao final, e nessa carreira do ponto fantasia, a gente finaliza aqui, ó, tendo 4 pontos vazios, sendo que um dos pontos vazios é como se fosse o espaço que a gente deixa, né, pro ponto em relevo. Então, a gente exclui esse ponto, aí tem 3 sobrando. Então, a gente vem aqui, ó, nesse ponto, deixando um vazio, tira metade do ponto, vai no último ponto, tira metade. Ó, então, a gente tá diminuindo de 2 em 2 pontos, né? Por isso que a gente pula um espaço aqui no meio, né? Entre um ponto alto e outro na hora de fechar eles juntos. Então, vou virar aqui o trabalho, vou fazer a minha carreira de meio ponto alto, vou voltar, né, com a carreira de ponto alto, e aí depois a gente vai fazer mais uma diminuição. Ó, então cheguei aqui no final da minha carreira de ponto alto e eu paro ela aqui faltando 3 pontos. Agora, nesses 3 pontos aqui, ó, eu vou tirar metade de um ponto alto, né, de cada um deles.
ficado com os 3 pela metade na agulha, ó, fecho junto. Então, aqui, diferente das diminuições anteriores, a gente fecha os 3 pontos juntos, né? A gente não deixa aquele espaço de ponto vazio no meio, tá? Isso porque essa carreira aqui é fechada de ponto alto e essa a gente tá trabalhando com ponto fantasia. Por isso que a gente não fecha 3 pontos aqui e sim pula, né, um espaço de correntinha. Então, para continuar agora diminuindo, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez anteriormente aqui. Então, vou finalizar aqui a carreira de meio ponto alto. Vou fazer a diminuição, né, nas 2 carreiras de ponto fantasia e aí depois encerrou as diminuições. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro lado, tá? A gente faz um total de 5 diminuições sempre nas carreiras de ponto alto. Então, finaliza as 5 diminuições, aí a gente segue tecendo até finalizar a quantidade de carreiras. Então, nessa parte, se você tiver dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, né, para saber como a gente fez as diminuições e dar uma olhada no outro lado da sua peça, né, para saber quantas carreiras você vai fazer até finalizar, tá? Então aqui depois de terminar os 3 lados da peça, a gente vai fazer as costuras. E antes de fazer isso, ó, a gente tem que se certificar que todas as partes estão viradas pro lado certo. Então aqui, ó, as 2 partes da frente estão viradas, né, com o direito pra mim, e a parte das costas tá virado com o avesso pra mim e o direito pro lado de fora, tá? Então vou começar costurando aqui pela parte de cima do ombro. E vou usar um pedaço de fio que eu já tinha deixado, ó, quando eu finalizei essa parte. Caso você não tenha feito isso, né, é só pegar um pedacinho de fio que seja maior, ó, que a parte da peça que você vai costurar. No meu caso, eu sempre deixo o dobro, ó. E aí, enfim, só pegar um fiozinho desse tamanho e prender aqui no canto para poder unir as 2 partes. Então, eu vou ir aqui na parte de trás, ó, no primeiro ponto. Vou passar de novo nesses 2 pontos e vou fazer um nó com o próprio fio. Se você estiver usando um pedaço de fio solto, né, aí você passa ele por dentro desses 2 primeiros pontos e faz um nó. No meu caso, eu tô fazendo um nó com o próprio fio, porque esse fio já tava na minha peça, né, então não tem como fazer um nó direto unindo os 2 lados, né, tem que fazer com o próprio fio. Mas enfim, feito isso agora, eu vou fazer ó, um zigue-zague com a agulha, ó, pegando um pontinho de cada lado, sempre cuidando para pegar os pontos equivalentes, tá, para essa costura ela não ficar torta. Ó, terminada a costura, você vai dar uma esticadinha aí na sua peça pra ver se a costura não ficou muito presa. E aí, se ela tiver muito presa, o ideal é desmanchar e tentar fazer ela um pouco mais solta, pra que tenha, né, um pouco de elasticidade essa parte, pra não ficar repuxada a sua peça. Se ela tiver certinha, né, com um pouco de elasticidade, aí a gente vai chegar aqui no final, ó, e vai fazer um nó com o próprio fio também. Então, a gente passa 2 vezes nos últimos 2 pontos e faz o nozinho com o próprio fio. Então aqui, ó, vou fazer mais um nozinho um pouquinho pra baixo, só pra garantir que não vai soltar. E depois é só esconder esse excesso de fio. E aí, pra costurar aqui o outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu também tenho um pedaço de fio sobrando, né, que eu deixei quando eu fiz o arremate, né, desse lado da frente. Só que esse tá pro lado de dentro, né, então eu vou ter que contar os pontos na frente e atrás pra saber certinho onde eu vou prender. Mas a lógica da costura vai ser a mesma, tá? Então, se você também tiver deixado um pedaço de fio na hora que você finalizou a sua peça, aí você pode usar esse também pra costura, né? Só contar certinho os pontos. Senão, você vai fazer o mesmo esquema do outro lado. Aí não precisa fazer de dentro pra fora, né? Pode vir aqui, ó, da parte de fora pra dentro, como foi do outro lado.
Ó, então, finalizada a costura aqui é a mesma coisa, tá? Antes de fazer o nozinho lá no final, a gente vai puxar pra ver se não tá presa. Se você ver, ó, que tem elasticidade, como a minha aqui, ó, dá pra eu puxar e ela estica na parte da costura. Aí é só finalizar aqui. Se você vê que a costura tá prendendo, a sua peça tá repuxada, o ideal é desmanchar e tentar fazer de novo um pouquinho mais frouxo os pontos, tá? Pra garantir que vai ter elasticidade aqui. Então, aqui no final, ó, eu tinha um pedacinho até de fio sobrando, então eu vou fazer um nozinho já com esse fio, tá? Se você não tiver nenhuma ponta de fio aí do outro lado, aí é só fazer a finalização aqui da mesma forma que eu mostrei na outra costura, tá? Ó, então agora aqui pra costurar na parte lateral da peça, a gente vai ter que definir a abertura que a gente quer deixar pro braço, e aí a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo no restante dos pontos, dos dois lados da peça, e aí depois vai costurar com baixíssimo, tá? Então, aqui na minha peça, ó, eu já fiz de um lado, e eu deixei um total, ó, de quase 18 centímetros, mais ou menos, tá? Então, para cada tamanho maior, eu recomendo que você deixe uns 2 centímetros extras, mais ou menos. Então, é só medir com a sua fita métrica, marcar, né, com um marcador, o local onde deu, né, a quantidade em centímetros, e depois, né, no que sobrar dos pontos, a gente vai trabalhar pontos baixos. Então, como eu já fiz aqui na parte das costas e eu vou repetir agora na parte da frente, em vez de medir os centímetros, aí eu conto as carreiras. Então, aqui nas costas, ó, eu tava na primeira, segunda, terceira, quarta repetição aqui, ó, do ponto fantasia. Então, pra fazer aqui na frente, ó, eu vou repetir a mesma coisa. Vou contar aqui certinho, ó, 1, 2, 3, 4. Vou colocar o meu marcador aqui. Agora eu vou tecer ponto baixo, né, no restante dos pontos. Então, aí na sua peça, quando você for fazer ponto baixo na lateral do primeiro lado, você tira os centímetros, né, da parte que você quer deixar aberta pro braço. Só que para repetir nas outras partes, você vai olhar a carreira em que você começou ou terminou, né, de fazer os pontos baixos no primeiro lado, tá? Para garantir que a abertura de todos os lados vão ser iguais. Ó, então, eu vou começar aqui a fazer meus pontos baixos da parte de baixo até chegar no marcador. Então, vou vir aqui no primeiro ponto, vou prender meu fio, né, fazendo um nozinho. Ó, vou fazer uma correntinha, depois um ponto baixo, né, nesse mesmo espaço de ponto. Então, aqui onde eu fiz esse ponto baixo, ó, é bem rente com uma carreira de ponto baixo na peça. Agora, para seguir aqui, ó, eu vou sempre olhando as carreiras que eu tenho para saber quantos pontos eu coloco na lateral. Então, aqui eu tenho uma carreira de ponto alto. Então, nessa carreira eu vou colocar 2 pontos baixos na lateral. Então, coloco um ponto baixo no começo da carreira, um pouquinho mais para cima. Aqui onde eu tenho a carreira de meio ponto alto, eu vou colocar só um ponto baixo na lateral. Ó, aqui onde eu tenho o ponto fantasia, é ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Então, na primeira carreira de ponto alto, eu vou colocar 2 pontos baixos aqui na lateral, um no começo da carreira e um pouquinho mais para cima. Coloco um ponto aqui, ó, onde tem a carreira de ponto baixo. E onde tem a carreira de ponto alto, de novo, coloco 2 pontos. Um na parte de baixo do ponto e um pouquinho mais para cima. Onde tem meio ponto alto, eu vou colocar somente um ponto aqui na lateral. E de novo, ó, onde tem ponto alto, coloco 2 pontos. E eu vou seguindo assim até chegar lá na altura do meu marcador, tá? Lembrando que nas carreiras de ponto baixo e ponto meio alto, eu coloco somente um pontinho aqui na lateral. E nas carreiras de ponto alto, eu coloco 2 pontos baixos na lateral, tá? Ó, então, terminado de fazer a carreira de ponto baixo, a gente vai unir aqui, ó, com o outro lado que já tem a carreira de ponto baixo, tá? Então, na hora que você estiver fazendo na sua peça, primeiro você vai fazer um lado, vai cortar o fio, e quando for fazer o segundo lado, não é preciso cortar o fio, porque daí a gente já pega e desce fazendo baixíssimo pra costurar. Ó, então, eu vou pegar o meu fio aqui, ó, e eu vou passar ele de novo nesse último ponto, só pra ficar mais preso, ó, e venho aqui também do outro lado, no primeiro ponto.
Agora, ó, eu vou descer fazendo ponto baixíssimo, pegando os pontos equivalentes de cada lado e somente, ó, a perninha de ponto do lado de dentro, tá? E aqui é importante cuidar para não apertar demais os pontos baixíssimos aqui, para não tirar a elasticidade dessa costura. Então, ó, é só pegar os pontinhos equivalentes, né? Um de cada lado da peça, sempre só a perninha de trás, né? Dos dois lados e ir fazendo baixíssimo, cuidando para não apertar muito, até chegar lá no final. Ó, então, terminado de fazer a costura, ó, a gente vai dar uma puxada aqui, ó, pra ver se não tá muito presa os pontos baixíssimos que a gente fez. Se você ver que tá muito preso, o ideal é desmanchar e tentar fazer de novo com as correntinhas um pouco mais soltas, tá? Se você puxar e ver que tem certa elasticidade, então tá tudo certo, tá? Dá pra finalizar. Então, aqui. Se você tiver pontinhas de fio que nem eu tenho, você vai usar elas pra fazer um nó. Se não, você faz um nó com o próprio fio, tá? Ó, então, aqui eu vou passar duas perninhas dessa de ponta que eu tenho sobrando aqui, ó, por dentro da argolinha mesmo do ponto. Ó, aí eu fecho fazendo um nó, depois faço mais um nó. Agora é só cortar o excesso do fio, aí depois a gente esconde essas pontas. Ó, então agora é só replicar tudo que a gente fez desse lado também do outro lado da peça, tá? E aí depois de fazer isso, a gente vai começar a trabalhar aqui na circunferência do braço. Ó, então agora aqui para trabalhar na circunferência do braço, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho diferente, tá? Porque a gente vai trabalhar de forma circular, só que mesmo sendo circular, a gente vai fazer carreiras de vai e vem. Isso por quê? Porque os pontos que a gente usou aqui na peça, ó, eles só funcionam dessa forma se a gente fizer carreiras de direito e avesso. Se a gente for fazendo circular da forma tradicional, eles não funcionam. Então, assim, eu vou começar aqui fazendo uma carreirinha de ponto baixo nessa circunferência, e em vez de trabalhar da forma tradicional, que é prender aqui, ó, e trabalhar com o direito para mim, que seria trabalhar desse lado aqui, com a parte de fora, né, virada para mim, eu vou prender aqui desse lado, ó, e vou trabalhar com o avesso virado para mim, como se eu estivesse trabalhando, né, do lado avesso do trabalho. Ó, então, vou bem aqui na costura, ó, vou passar meu fio, vou fazer um nó para prender ele. Agora, aqui nesse mesmo espaço, vou fazer uma corrente, um ponto baixo. E aí, a lógica aqui dessa primeira carreira é a mesma que eu tinha explicado para vocês lá na lateral, lembram? Então, a gente vai olhando aqui as carreiras que a gente tem na peça e com isso a gente sabe os pontos que a gente tem que pôr na lateral. Então, aqui eu tenho um ponto baixo. Então, vou colocar um ponto baixo na lateral. O próximo ponto aqui, né, é um ponto alto. Então, eu coloco dois pontinhos baixos na lateral. O próximo aqui, né, é meio ponto alto. Então, também coloco um ponto baixo na lateral. Ó, o próximo aqui é ponto alto, né? Então, eu coloco dois pontinhos baixos na lateral. Ó, aqui eu tenho meio ponto alto, então coloco um ponto baixo na lateral. E é só indo assim, tá? Até fechar toda a circunferência. Sempre reparando, né, os pontos que a gente tem na peça, pra saber, né, quantidade de pontos que a gente vai colocar na lateral. E aí, lembrando, né, carreira de meio ponto alto é um ponto baixo na lateral. Carreira de ponto baixo também. E carreira de ponto alto a gente coloca dois pontos baixos na lateral, tá?
Ó, então terminado aqui de dar a volta, a gente vai fechar normalmente com baixíssimo. Só que agora, ao invés de subir a carreira e continuar nessa direção, a gente vai, ó, virar o trabalho para ir na outra direção. Então, vou ir aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para subir meu ponto alto. E agora eu vou dar toda a volta aqui fazendo um ponto alto, né, para cada pontinho de base. Então, é só indo assim até o final, né, porque como a gente já fez os pontinhos ali na base, agora é mais fácil, né, só trabalhar ponto sobre ponto. Então, é só ir assim na circunferência inteira. Ó, então aqui dei toda a volta na minha peça, vou fechar com baixíssimo aqui naquela correntinha que eu fiz sobre o ponto baixo, né, para iniciar a carreira. E agora, em vez de ir nessa direção para frente, de novo eu vou virar o trabalho para ir na outra direção, para continuar ali na lógica das carreiras de vai e vem, só que circular. Então, aqui vou subir uma corrente um pouco mais altinha mesmo. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, nesse ponto do fechamento mesmo e faço, né, meio ponto alto. Ó, agora eu vou só trabalhando, ó, meio ponto alto para cada ponto de base até dar toda a volta e encontrar de novo o começo da carreira, tá? Então, a lógica aqui vai ser sempre essa, tá? É os mesmos pontos que a gente fez lá no corpo da peça, porém agora aqui a gente faz esse esquema, né, de trabalhar circular e com as carreiras de vai e vem para conseguir manter ali a lógica do ponto. Deixar certinho, né, com as texturas pro lado de fora da peça. Ó, então aqui dei toda a volta, cheguei no final da carreira, vou fechar com baixíssimo aqui em cima, ó, desse meio ponto alto, e de novo, né, vou fazer aquele esquema, né, de virar o trabalho para ir na outra direção. Então aqui vou só repetir com vocês a sequência aqui, ó, do ponto cruzado, porque esse ele fica um pouquinho diferente na circunferência, tá? Então, assim, vou fazer um ponto baixo aqui no pontinho de fechamento, e depois uma corrente, né, para subir o meu ponto alto. E agora aqui, como a gente está trabalhando circular, a gente não tem mais os pontos de borda. Porque quando a gente fazia aqui no vai e vem, a gente tinha um ponto alto sozinho no começo e um no final, que era a borda do trabalho, né? Aqui nessa parte do ponto cruzado. Aqui no circular não tem mais isso. Então aqui, ó, eu fiz o ponto alto, vou laçar o fio e eu já vou cruzar ele pro ponto de trás, porque não vai ter mais borda, vão ter só pontos cruzados aqui na circunferência. Então eu venho aqui pro ponto de trás, faço um ponto alto. Ó, aqui eu até recomendo que você tenha um marcador para colocar ali, ó, no ponto alto que tá por trás, porque esse que vai ser o ponto que a gente vai fechar com baixíssimo quando finalizar a carreira, tá? E aqui lembrando que a gente vai trabalhar, ó, que nem a gente fez lá no corpo da peça, trabalhando os pontos cruzados, só que pegando só a perninha de trás do ponto. Então a lógica é a mesma, tá? O que muda é só o comecinho ali da carreira. Então, ó, vou repetindo o mesmo esquema de antes até dar toda a volta aqui nessa circunferência.
Então aqui dei toda a volta, cheguei aqui no começo da carreira, vou remover meu marcador. E é bem aqui onde ele estava, né, que eu prendo com baixíssimo essa carreira. Agora, de novo, eu vou virar o trabalho para ir na outra direção para fazer uma carreirinha de ponto baixo. Vou subir uma corrente e fazer o ponto baixo aqui, ó, no ponto de trás do fechamento, tá? Não sei se ficou bem claro nas partes anteriores do vídeo, mas olha só, vou até desmanchar aqui. Quando a gente fecha a carreira dessa forma, ó, o pontinho de fechamento acabam aparecendo aqui, ó, que são 2 pontos, tá? Então, a gente vem aqui nesse ponto que tá para trás, não no que tá para frente, para depois não acabar se confundindo e fazendo aumento sem querer, tá? Então, enfim, agora aqui, ó, vou dar toda a volta fazendo ponto baixo. E na próxima carreira a gente trabalha mais uma de ponto cruzado, né? Só que em relevo. Ó, então aqui finalizei a carreira, vou fechar com baixíssimo, né, no primeiro ponto. E mais uma vez, viro o trabalho para ir para outra direção agora. Ó, então agora aqui eu vou caminhar para frente com baixíssimo. Vou pegar minha agulha, vou aqui, ó, no X que tá embaixo, na carreira de ponto cruzado, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Subi o ponto em relevo. Agora eu tenho que cruzar. Para cruzar aqui, ó, eu vou ir no ponto de fechamento, né? Porque eu tinha caminhado para frente para sair dele. Agora eu faço meu ponto alto em cima dele. Ó, agora aqui, ó, podem ver que esses 2 pontos eles ficam meio embolados, tá? Mas isso é só porque a gente ainda não fechou a carreira, tá? Depois fica certinho. Então aqui eu vou até colocar um marcador, que a gente vai fechar depois, ó, no ponto que tá por cima, tá? Não no que tá por trás. Agora aqui para seguir, ó, é só ir repetir a mesma coisa. Faz ali o ponto em relevo, vem aqui atrás, né? Deixa um espacinho vazio ali sem fazer, faz o ponto baixo. Ponto baixo não, né? Ponto alto. Ó, laça o fio, vem aqui, ó, no próximo X e vai repetindo isso até dar toda a volta, tá? Ah, então aqui terminando de dar a volta, né, vou remover o marcador e vou fechar aqui nesse primeiro ponto. Bem onde tava, né, meu marcador. Para repetir a sequência de antes, então eu vou fazer meio ponto alto, meio ponto alto e de novo essa sequência, tá? Então, essa parte restante da manga eu vou fazer fora do vídeo, né, até completar o tamanho, porque é só ir repetindo basicamente a mesma coisa que eu já expliquei antes pra vocês, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só dar uma voltadinha aí no vídeo que você vai conseguir executar o resto da manga também, tá? Ó, então aqui eu terminei de fazer a minha manga. No fim eu teci só mais 3 carreiras, depois daquelas que eu fiz no vídeo com vocês. E aí ficou, ó, com um total de 7 centímetros a minha manga. Então, essa quantidade de carreiras aqui vai ser suficiente até um M. Se você for fazer num G e no GG, você pode considerar crescer 3 centímetros, que são um total de 4 carreiras. Isso porque, ó, a próxima sequência aqui vai ser do ponto fantasia. E aí eu acho que talvez o acabamento não fique tão legal se você só crescer mais uma carreira, deixar pela metade nessa sequência, por exemplo. Então, para isso não acontecer, né, só fazer mais 4 carreiras se você quiser um tamanho maior que 7 centímetros. E aí, enfim, né, como aqui tem 3 centímetros, sua manga vai ficar com um total de 10 centímetros. Então, PPPM, dá para seguir, né, esses 7 centímetros.
E para fazer um tamanho maior, cresce 3, chegando até 10, tá? Ó, então aqui a última carreira, né, para finalizar, a gente vai trocar de agulha. Vou pegar aqui uma agulha 3,5 e vou fazer uma carreirinha de ponto baixo mesmo, tá? Então, vou subir aqui uma corrente e vou trabalhar ponto baixo também, ó, só pegando a perninha de trás aqui, tá? Dessa carreira de meio ponto alto anterior. E vou indo assim até dar toda a volta nessa circunferência, tá? Ó, chegando aqui no final, ó, a gente vai cortar esse fio com um pedaço sobrando mesmo. E vai fechar aqui a carreira, ó, com a agulha de tapeceiro. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, ó, passo a agulha por baixo das duas perninhas, tirando da frente para trás. Depois venho aqui no último ponto que eu acabei de fazer e coloco, ó, no meio da correntinha para trás. Aí, desse jeito eu fecho, ó, sem ter que fazer um nozinho. Então, venho aqui atrás agora e aí faço o nozinho num lugar mais escondido da carreira, ó, usando o próprio fio. Ó, depois disso é só pegar esse fio, ó, esconder por baixo dos outros pontos para ele não aparecer. Se você quiser, pode fazer mais nozinhos também, ó, para garantir que não vai soltar. E aí depois é só esconder, né? Por baixo de mais alguns pontos. Feito isso, né, é só cortar o excesso do fio. Então, para fazer a outra manga, né, a gente vai repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez nessa, cuidando para colocar na base a mesma quantidade de pontos e depois tecer pela mesma quantidade de carreiras, tá? Então, antes de você começar a próxima manga, até recomendo que você conte certinho, né, quantos pontos você tem aqui, para colocar do outro lado, né, a mesma quantidade, tá? Para ficar certinho as duas iguais. Então, aí feito isso, ó, a gente vai continuar trabalhando com a agulha 3,5 e a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa abertura do meio da peça. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2 carreiras em ponto baixo em volta de toda a peça e depois a gente vai começar a colocar os cordõezinhos de amarração, tá? Então, vou começar aqui na ponta, né, colocando ponto baixo. Vou vir bem aqui, ó, na primeira carreirinha que eu fiz na peça, ó, na lateral. Ó, já vou pegar essas pontas de fio que eu tenho e conduzir aqui por baixo para esconder. Então, vou subir uma corrente, vou fazer um ponto baixo. E agora aqui a gente vai olhando os pontos que a gente tem na peça, né, para saber a quantidade de pontos que a gente põe na lateral. Igualzinho a gente fez na hora de costurar, lembra? Então, aqui, ó, eu tinha uma carreira de ponto baixo, então coloquei um ponto baixo. A próxima carreira aqui é ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou colocar 2 pontos baixos na lateral. E aí, aqui, ó, diferente da lateral que a gente fez antes, como a gente tá trabalhando com uma agulha menor, nas carreiras de meio ponto alto, a gente também vai colocar 2 pontos aqui na lateral, tá? Antes a gente colocava um porque a gente tava usando a agulha 4. Como a gente mudou para meio milímetro menor, a gente vai colocar um pontinho extra aqui, tá? Só pra não acabar diminuindo demais a quantidade de pontos. Então, enfim. Ponto alto, então, de novo, a gente coloca 2 pontos na lateral. Ponto baixo aqui, ó, separando, né, as carreiras do ponto fantasia também, um ponto baixo. A próxima carreira aqui é ponto alto, então eu vou colocar 2 pontos baixos aqui na lateral. Carreira de meio ponto alto também 2 pontinhos baixos na lateral, tá?
Então agora a gente vai ir com essa carreira de ponto baixo, ó, subindo toda a lateral até chegar aqui em cima, na parte que vira da frente para trás. Que aqui a gente vai ter que fazer uma diminuição. Então eu vou trabalhar toda a minha carreira de ponto baixo até chegar aqui, seguindo essa mesma lógica que eu expliquei, tá? Carreira de ponto alto e meio ponto alto da peça, 2 pontos baixos na lateral. Carreira de ponto baixo, somente um ponto baixo na lateral. Se você achar que colocar os 2 pontos baixos na lateral para a carreira de meio ponto alto vai deixar sua peça com muito ponto, aí você pode continuar colocando um, tá? Mas para isso é necessário ir fazendo e dando, né, uma olhadinha na sua peça para ver como ela tá ficando, para saber, né, qual a quantidade de pontos ideal colocar aqui, certo? Ó, então, terminada de trabalhar aqui toda essa parte, cheguei aqui na virada, né, da parte da frente para a parte das costas. E aqui, ó, eu vou pegar o último ponto da parte da frente, tirar uma laçada. Vou no primeiro ponto aqui da parte das costas, tiro uma laçada, fecho junto para poder diminuir, tá? Então, em todas as carreiras de ponto baixo que a gente fizer, sempre que a gente passar por essa diminuição aqui de cima, a gente faz também uma diminuição, tá? Então, agora eu vou seguir aqui fazendo ponto sobre ponto até chegar ali do outro lado do ombro. Então, chego aqui do outro lado, virando da parte de trás pra frente, ó, vou repetir a mesma coisa. Vou no último ponto aqui das costas, tiro uma laçada. Vou no primeiro ponto da frente, tiro uma laçada, fecho junto. Agora eu vou descer aqui desse lado, repetindo exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro. Vou ir com essa carreira até aqui ao final. E depois eu vou voltar fazendo ponto sobre ponto, até chegar aqui de novo e fazer outra diminuição, tá? Ó, então, para ir aqui é exatamente a mesma coisa do outro lado, tá? A gente vai olhando as carreiras que a gente tem na peça e com isso a gente sabe a quantidade de pontos que a gente vai colocar aqui na lateral. E aí, quando a gente chega nas carreiras de meio ponto alto aqui, ó, se no primeiro lado você decidiu colocar somente um ponto porque achou que 2 era muito, nesse lado você vai ter que repetir a mesma coisa, tá? Coloca um ponto também nessa carreira. Então, tem que cuidar para que a quantidade de pontos fique igual para que a peça não fique torta, tá? Ó, então aqui eu fui e voltei com a minha carreira de ponto baixo, ó, até chegar no mesmo lugar que eu tinha diminuído na carreira de antes. Então, nessa carreira de novo, ó, vou tirar meio ponto de um ponto, mais meio ponto do lado, fecho junto. Trabalho agora ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui no outro lado onde eu fiz uma diminuição, e aí repito a mesma coisa.
Ó, cheguei aqui na diminuição da carreira de antes, ó, de novo faço a mesma diminuição. Ó, agora aqui é só descer fazendo ponto baixo, ó, até chegar lá no final da peça, tá? Ó, então aqui finalizado, né, a carreira de ponto baixo, a gente vai precisar ter alguns marcadores de ponto, tá? Porque a gente tem que marcar o local onde a gente vai colocar os cordões de amarração na peça. Ó, então eu vou marcar aqui bem onde eu fiz a minha primeira diminuição. Ó, que é bem rente aqui, ó, com essa carreira aqui de ponto fantasia. Então, na sua peça, né, é só você olhar certinho onde você fez, né, essa primeira diminuição, e aí coloca o marcador. O outro marcador eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos para baixo. Para marcar agora do outro lado, a gente vai contar a quantidade de pontos que ficou aqui, ó, desse marcador para baixo. Vai colocar também do outro lado na mesma posição. Então, aqui o meu marcador tá no ponto de número 35. Então, do outro lado, né, conto 34 pontos e coloco no de número 35. Agora aqui, ó, vou contar 9 pontos e colocar meu outro marcador no ponto de número 10, para ficar, ó, com esse segundo marcador também na mesma posição. Então, feito isso, agora eu vou tecer ponto baixo aqui, ó, até chegar nesse marcador. Ó, então aqui eu fiz ponto baixo, né, até chegar no marcador. E eu também percebi antes que eu tava trabalhando com a agulha 4, mas os acabamentos aqui são com a 3,5, né? Fui fazendo distraída, peguei a agulha errada. Aí tive que desmanchar e refazer. Mas enfim, né, só falando isso pra vocês não se confundirem também e achar que a gente tá fazendo o acabamento com a 4, tá? Não é com a 3,5, tá? Então, enfim. Chegado aqui no marcador, vou subir um total de 15 centímetros de corrente. E o ideal é fazer as correntinhas, ó, um pouco mais soltas, tá? Porque depois a gente vai ter que voltar nessa linha trabalhando uma carreira de ponto baixo. Então aqui fiz um total de 33 correntes. E eu fiz um pouquinho mais que 15 centímetros, porque na hora que a gente volta a carreira aqui, é normal que essa linha de corrente colhe um pouco do tamanho inicial, tá? Então eu fiz 18 centímetros de corrente, e aí quando eu voltar com a carreira de ponto baixo, vai ficar em 15, tá? Então vou pular aqui, ó, a primeira das correntes e vou voltar fazendo ponto baixo para cada uma das correntes que eu tenho nessa linha. Ó, chegou aqui na base, ó, vou no pontinho do lado e já faço um ponto baixo. Trabalho o ponto baixo até chegar ali no outro marcador. Ó, chegando aqui de novo, eu vou subir, né, as 33 correntes. Terminadas as 33 correntes, vou pular uma delas, ó. E na outra faço ponto baixo e vou descendo ponto baixo até chegar lá na base. Ó, terminado de fazer os pontos baixos, a gente vai vir aqui na base, ó. Vai fazer um ponto baixo.
Então, agora aqui a gente vai seguir fazendo ponto baixo de novo até chegar do outro lado nos marcadores e repetir exatamente a mesma coisa. Então, aqui vou fazendo ponto baixo até chegar aqui, ó, na diminuição da carreira anterior. Então, aqui faço outra diminuição, teço ponto baixo, faço outra diminuição aqui do outro lado, né, onde tem uma diminuição na carreira anterior, teço ponto baixo até chegar no marcador, faço as 33 correntes, volto nela fazendo ponto baixo, teço ponto baixo de novo até o próximo marcador, subo as 33 correntes, volto fazendo ponto baixo e aí teço ponto baixo até chegar no final. Então aqui eu finalizei, né, o segundo lado que eu tinha que fazer. E eu também já aproveitei para passar uma carreirinha de ponto baixo, ó, aqui na parte de baixo da peça. Essa parte eu fiz fora do vídeo, né, porque era só fazer ponto baixo para cada um ponto baixo de base, tá? E aí eu fiz isso até, ó, chegar lá do outro lado. Então, chegando aqui, ó, eu vou puxar o fio sem fazer nó, sem fazer nada. Um pedaço sobrando mesmo. Vou cortar e vou usar a agulha de tapeceiro para fazer o fechamento. Ó, então eu vou vir aqui com a minha agulha, ó, nesse primeiro ponto da lateral, que é o mesmo ponto onde eu trabalhei o último ponto baixo. Aí eu volto aqui para trás, ó, no último ponto baixo que eu fiz. Passo a agulha, ó, do meio para trás. Ó, e dessa forma a gente fecha, né, sem ter que fazer nó. Agora eu venho aqui atrás, faço um nozinho, né, onde não aparece. Depois vou escondendo nessa ponta de fio por baixo dos outros pontos. Depois de terminar de esconder a pontinha, ó, é só cortar o excesso de fio. Se você tiver cola de tecido, também pode passar uma gotinha de cola aqui, tá? Pra garantir que não vai soltar. Então é isso, gente. Feito esse acabamento ali embaixo, sua peça vai estar pronta. Então, eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer essa blusinha. E se você fizer e quiser fazer um registro e me mandar lá no meu Instagram, vou adorar receber o resultado da sua peça, tá? Sempre gosto de receber o resultado das peças que vocês fazem com os meus tutoriais. E se tiverem dúvida também, podem me mandar um e-mail no e-mail de suporte que tá aparecendo aí na tela, ou lá no chat do Instagram, tá? Então era isso, gente. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!